Vamos conversar sobre a 2870? O Lucas teve um casamento esse final de semana e como aqui em casa a gente só tem lente fixa e ele sentiu a necessidade de ter uma lente zoom, a gente acabou alugando a 2870 2.0. Então é óbvio que eu ia aproveitar esse momento, fazer um teste e vim aqui contar pra vocês tudo que eu achei sobre essa lente. Ai, gente, eu tô meio agoniada com esses quadros aqui atrás de mim, que na verdade eu preciso imprimir as fotos que vão aqui, mas eu ainda não tive tempo de fazer, então vocês relevem. A minha primeira impressão sobre ela foi essa aqui. Olha o tamanho disso, que monstro! Você já teve a oportunidade de trabalhar com uma 2470? Quando você pega a 2870, ela realmente impressiona pelo tamanho e pelo peso. E aí eu fiquei tão curiosa que eu fui para a internet pesquisar qual era a diferença para trazer aqui para vocês. A 2470 EF, que é das câmeras DSLR, ela pesa 805 gramas. Já a 2470 RF para as mirrorless, ela pesa 900 gramas. E a 2870 pesa 1,43 kg. Por isso que eu falei que se você já teve a oportunidade de trabalhar com uma 2470, quando você pega a 28, é um choque, porque ela realmente é muito pesada. Agora a pergunta que não quer calar é, será que esse peso compensa na hora do desfoque? Como não fui eu quem trabalhou com ela e para eu poder trazer a minha opinião de uma forma mais concreta, digamos assim, eu fiz uma comparação da 2870 com a minha 50mm 1.2. E normalmente nos meus ensaios, eu uso a minha 50mm em 1.6 e 1.8, então achei que seria uma comparação até meio justa. E comparando as duas fotos lado a lado, eu acho que o desfoque entrega muito. Fiquei bem satisfeita com o desfoque. Eu faria tranquilamente meus trabalhos a 2.0, porque eu achei que ficou bem bonito, bem poético, daquele jeito que a gente gosta. E a minha 50mm, ela pesa 950 gramas, então realmente dá pra sentir a diferença se eu fosse fazer um ensaio com essa lente no lugar da 50mm. Mas é uma coisa que não ia acontecer porque eu gosto muito de fazer os meus ensaios com lente fixa, tanto que aqui em casa a gente só tem lente fixa. Eu já tive uma 2470 no passado e a minha composição, quando eu tô com uma lente fixa, ela é muito melhor, eu sou muito mais criativa, eu penso muito mais na minha foto, porque querendo ou não, lente zoom, elas te dão uma versatilidade muito maior, então você não precisa se mexer tanto. Então eu achei que eu acabei ficando meio preguiçosa, minha fotografia ficou meio preguiçosa quando eu tinha uma lente zoom, o que não acontecia quando eu estava fotografando com uma lente fixa, já que para eu fazer alguma coisa diferente eu tinha que me mover, então eu me movia muito mais, então isso resultava em uma composição muito melhor se eu tivesse que me aproximar ou me afastar do meu cliente, porque eu tinha que repensar em toda a minha composição no lugar de só mexer no zoom da lente. Então, pra mim, eu vi que a minha fotografia ficou melhor, então eu sempre optei pela lente fixa. Mas, quando você está fotografando um evento, um aniversário, um casamento principalmente, a versatilidade de uma lente zoom é muito bem-vinda. Por exemplo, esse casamento que o Lucas foi trabalhar agora, a gente acabou alugando essa lente. E quando eu vou fazer algum evento também, dependendo do tamanho do evento, se eu acho que eu vou precisar de uma agilidade muito maior, eu acabo alugando também. Da última vez que a gente alugou uma lente, como eu ia fazer um evento corporativo, eu acabei alugando a 2470 mesmo, porque era uma lente que eu já conhecia, eu já sabia que a abertura era o suficiente para mim, mas como o Lucas ia fazer um casamento, valia muito a pena fazer esse teste de ver se realmente a diferença de 2.8 para 2.0 ia valer a pena, e na opinião dele valeu muito a pena. Inclusive, como eu não trabalhei com ela, eu só fiz alguns testes aqui em casa, eu perguntei para ele se ele compraria uma 2870 e na hora ele respondeu que sim, que é uma lente muito boa, o desfoque é muito bonito, ela é uma lente que ela é muito rápida em focar, mas aí eu perguntei para ele uma coisa, porque eu fui pesquisar o valor das lentes também. E aí vamos aos valores. A 2470 RF, que é 2.8, ela é 2.399 mais taxa. Já a 2870 2.0, ela é a bagatela de $1.000 a mais. Ela é 3.399 mais taxa. Bom, estamos falando em dólar, obviamente, já que eu moro aqui nos Estados Unidos. E para vocês terem uma noção, aqui a gente paga 6,5% em cima do valor que você está comprando. Então, realmente, o valor final vai ser mais do que $1.000, porque a taxa ela é calculada em cima do valor do produto. Então, vai ser uma diferença maior ainda. E aí eu tinha perguntado pro Lucas se ele comprava e ele absolutamente falou que sim, que é uma lente muito boa.
E aí eu perguntei, mas você pagaria $1.000 entre a 24 e a 28,70? E ele falou, $1.000? Ele ficou abismado, ele ficou alguns minutos assim processando a diferença de valor. Ele até inclusive pediu pra eu mostrar, porque eu tava com a 28 na tela do meu computador, ele falou, põe a 24,70 pra eu ver, e ele, caraca, a diferença é muito grande. Mas parando pra pensar, como a gente não tem uma 24,70, faria muito sentido fazer o investimento, caso a gente fosse fazer um investimento maior e já ter uma lente que seja extremamente agradável pra gente, já que a gente está acostumado a fazer sempre trabalho com um desfoque mais bonitinho, assim. Então, pra gente faria sentido fazer esse investimento maior. Mas não sei se para todo mundo esse investimento todo vale a pena. Se você faz muito aniversário, por exemplo, eu acho que não tem necessidade desse desfoque todo. Eu acredito que um casamento sim pede por uma foto mais poética, um desfoque mais gostoso de se ver, mas aniversário eu acho que não vale todo esse investimento não. Agora, para ensaio, eu não usaria mesmo, não faria esse investimento mesmo, porque eu acho que um ensaio você tem muito mais tempo. Bom, não vale a pena por causa do valor, porque ela é muito cara, né? Eu prefiro uma lente fixa. Agora eu quero saber de vocês. Vocês comprariam a 28,70 pelo valor que ela é? E se sim, eu quero saber o que você faz, o que você fotografa, se você é fotógrafa de família, de casamento e tudo mais. De novo, para casamento eu acho que vale muito a pena. Para todos os outros trabalhos eu não sei se vale a pena tanto, e por isso que eu quero ouvir de vocês se vocês comprariam e por quê.